Energia solar no Brasil já não está tão vantajosa como antes. E o mais perigoso é que muita gente só descobre o porquê quando o sistema já está no telhado. E a conta continua vindo, menor, sim, mas longe daquela promessa de fatura zerada. Créditos que parecem simples, mas têm regra, prazo e limite. Um pedágio que cresce ano após ano. E custos que continuam existindo mesmo quando você gera mais do que consome. E para piorar, entram os problemas do mundo real, entraves de conexão, cortes de geração e até negativas técnicas que quase ninguém menciona na hora de vender. Não era para ser simples? Gerar, injetar e compensar? Então por que tanta gente sente que a economia virou um labirinto? Antes de responder, a gente precisa voltar para o ponto em que tudo começou. 17 de abril de 2012. Se você sente que energia solar já não compensa como antes, você não está sozinho. Em 2025, entrou menos energia solar nova na rede. Para ter ideia, o volume instalado foi de 10,6 gigawatts, e gigawatts aqui é só uma forma de medir o tamanho do que foi instalado. Em 2024, tinha sido 15 gigawatts, ou seja, 29% a menos. E o dinheiro acompanhou a freada. Os investimentos em novos projetos solares, nos últimos 12 meses, caíram de 54,9 bilhões de reais para 32,9 bilhões de reais, uma retração de 40%, números da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. E aqui entra a virada que quase ninguém explica direito. Não é só porque o painel ficou mais caro. E não, o problema não é falta de sol. O que mudou foi o jogo, regras do sistema de compensação de energia elétrica, a lógica do crédito de energia, custos que continuam existindo mesmo quando você gera mais do que consome, e até a camada de imposto, como o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que muita gente jura que resolve tudo, mas não resolve. Hoje eu vou te mostrar exatamente onde as coisas começaram a apertar, a transição do marco legal, o pedágio que cresce ano a ano, o que a Agência Nacional de Energia Elétrica descreve como condições e custos inevitáveis, e por que travas do mundo real, como entraves de conexão e cortes de geração, entraram no mesmo pacote da frustração. A ideia aqui é colocar as cartas na mesa. É para entender as regras do jogo, com contexto, para você decidir sem ilusão, porque solar ainda é gigante do país, mas o caminho até essa economia ficou bem mais técnico do que parecia. Agora a pergunta é, o que exatamente mudou na forma como a energia solar funciona na vida real, na conta, nas regras e no dia a dia? E por que tanta gente só percebe depois que o sistema já está instalado? Tudo começa em 17 de abril de 2012, quando entrou em vigor a Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica número 482/2012. A partir dali, o consumidor brasileiro passou a poder gerar a própria energia a partir de fontes renováveis, fornecer o excedente para a rede de distribuição e depois compensar o que consumiu. É o nascimento do que a Agência Nacional de Energia Elétrica chama de micro e mini geração distribuída e do sistema de compensação de energia elétrica. A lógica que fixa na cabeça é simples, mas com um detalhe que muda tudo. Você não guarda energia de verdade em casa. Quando o seu sistema gera mais do que você usa durante o dia, esse excedente vai para a rede. Depois, à noite ou nos meses seguintes, você abate o que consumiu da distribuidora usando créditos gerados por esse excedente. Ou seja, o que você recebe de volta não é a mesma energia guardada, e sim um desconto registrado na conta, baseado no quanto você injetou antes. E esses créditos não são eternos. Pelas regras, o consumidor pode acumular excedente e usar em ciclos seguintes, mas o prazo de validade é de 60 meses. Passou disso, os créditos expiram e são revertidos em prol da modicidade tarifária, ou seja, você não recebe reembolso por ter deixado crédito parado. A Lei nº 14.300/2022 entra como o marco legal que coloca tudo isso em linguagem oficial e define o tabuleiro.
Ela descreve, por exemplo, quem é o consumidor gerador, o que é excedente, o que é crédito de energia e o próprio sistema de compensação de energia elétrica como um sistema em que a energia injetada é cedida a título de empréstimo gratuito e depois compensada ou creditada. E tem mais, não existe só um jeito de participar. Você pode estar no alto consumo local, gera e compensa no mesmo lugar, no alto consumo remoto, gera em um local e compensa em outro, desde que seja do mesmo titular, em geração compartilhada, consórcio, cooperativa, condomínio, associação, ou em empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, como condomínios com rateio de energia. Cada modalidade muda a estratégia e evita erro clássico de dimensionar e depois não conseguir usar o excedente. Então, se a base do sistema é tão lógica, gerar, injetar, compensar, por que de uns anos para cá a conta começou a parecer mais um labirinto do que uma economia automática? A primeira mudança é a que derruba a expectativa mais comum. Não é mais sobre zerar a conta, como se você nunca mais precisasse da rede elétrica. O marco legal estabelece que após o período de transição, as unidades participantes do sistema de compensação de energia elétrica ficam sujeitas às regras tarifárias definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e a cobrança passa a considerar componentes que não são o preço da energia em si, mas a estrutura, o uso do sistema, ativos de distribuição, operação e manutenção e outras parcelas que entram no faturamento. E aqui entra a taxação crescente de verdade. A lei descreve uma escadinha de incidência, como um pedágio que vai aumentando para unidades que não se enquadram nas condições especiais do período de transição. Os percentuais sobem ano após ano: 15% em 2023, 30% em 2024, 45% em 2025, 60% em 2026, 75% em 2027, 90% em 2028, até chegar na regra plena em 2029. Se antes a compensação parecia limpa, agora ela passa a conviver com uma parcela que deixa de ser totalmente abatida. Só que tem um detalhe decisivo: nem todo mundo está no mesmo grupo de regra. O artigo 26 da Lei nº 14.300/2022 cria uma proteção para unidades existentes na data de publicação da lei ou para quem protocolou solicitação de acesso na distribuidora dentro de um prazo definido. Para esses casos, há uma regra especial que pode valer até 31 de dezembro de 2045, desde que certas condições sejam respeitadas, e isso explica por que duas pessoas, na mesma cidade, podem ter economias muito diferentes com sistemas parecidos. A segunda mudança é mais silenciosa, mas pega no bolso porque é fixa: custos que continuam existindo. A Agência Nacional de Energia Elétrica lembra que para unidades consumidoras do grupo B, baixa tensão, mesmo que a energia injetada seja superior ao consumo, ainda é devido o pagamento do custo de disponibilidade, um valor em reais equivalente a 30 kWh monofásico, 50 kWh bifásico ou 100 kWh trifásico. Isso sozinho já quebra a fantasia de fatura zero. No grupo A, alta tensão, a lógica muda, mas a essência é parecida. A parcela de energia pode até ser zerada se a energia injetada no mês for maior ou igual ao consumo. Só que a parcela correspondente à demanda contratada continua sendo faturada normalmente. Em outras palavras, mesmo quando a sua geração e seus créditos dão conta de cobrir a parte de energia consumida no mês, o contrato de demanda não desaparece só porque você instalou painéis. E tem a terceira camada que vira armadilha de planejamento: créditos expiram. A lei é direta ao dizer que os créditos de energia elétrica expiram em 60 meses e, após esse prazo, são revertidos para a modicidade tarifária, ou seja, entram no sistema como um benefício geral para ajudar a conter ou reduzir a pressão sobre as tarifas de todos, e não voltam para você em forma de dinheiro ou desconto individual. Então, dimensionar um sistema sem pensar em como você vai consumir ou alocar excedentes ao longo do tempo pode virar desperdício. A terceira grande mudança é a que muita gente tenta resumir em uma frase e erra. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O Convênio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 16/2015
autoriza estados a conceder isenção do imposto incidente sobre a energia elétrica fornecida pela distribuidora à unidade consumidora na quantidade correspondente à soma da energia elétrica injetada na rede com os créditos de energia ativa, dentro das regras do sistema de compensação de energia elétrica. Ou seja, existe sim um mecanismo de benefício possível, mas ele é desenhado com condições e recortes. E é aqui que entram as limitações que quase nunca aparecem em conversa de vendedor. O convênio deixa explícito que o benefício não se aplica ao custo de disponibilidade, à energia reativa, à demanda de potência, aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora. Mesmo quando existe benefício do imposto na parte equivalente à compensação, há um pedaço relevante da fatura que continua existindo fora desse guarda-chuva. Então não é que imposto sobre circulação de mercadorias e serviços acabou com a energia solar sozinho. A piora aparece porque o consumidor percebe, na prática, que existem parcelas que realmente continuam sendo cobradas, que os percentuais de incidência crescem com o tempo para certos enquadramentos e que o crédito tem prazo de validade. A energia solar continua funcionando como conceito, mas o quanto economiza depende muito mais de regra e perfil de consumo do que a promessa simplificada sugere. E aí vem a quarta mudança, que conecta o jurídico ao chão de fábrica. O mercado desacelerou em 2025 e a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica aponta motivos que vão além da lei. Fora a queda de 29% na potência instalada anual e de 40% nos investimentos, a entidade cita cortes de geração, entraves de conexão e até negativas de conexão por alegações de limitações técnicas e risco de inversão de fluxo, especialmente no segmento de geração distribuída, telhados e pequenos terrenos. Some isso a um ambiente macroeconômico menos favorável, alto custo do crédito, volatilidade do câmbio e aumento de alíquotas de importação de equipamentos fotovoltaicos pesaram nas decisões de investimento ao longo de 2025. Ou seja, não é só a conta de luz, é conexão, financiamento e custo de equipamento andando juntos, e qualquer um desses gargalos pode matar o retorno. Mas o contraponto é importante. Mesmo com a retração, a energia solar segue enorme no país. A capacidade solar operacional atingiu 63,7 gigawatts, equivalente a 24,5% da potência instalada da matriz elétrica nacional, mantendo a solar como segunda maior fonte de geração de eletricidade do Brasil. E a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica ainda destaca a geração de empregos e o papel estratégico da fonte em períodos de calor intenso, maior consumo e reservatórios hidrelétricos menores. Então a pergunta que fica é: com regra mais complexa e travas mais reais, como decidir hoje sem cair na promessa fácil e sem descartar uma tecnologia que ainda é estratégica? Se a energia solar virou um jogo mais técnico, a decisão precisa ser mais técnica também. A própria Agência Nacional de Energia Elétrica diz que o consumidor deve analisar a relação custo-benefício com base em variáveis como tipo de fonte e tecnologia, porte da unidade consumidora, localização, valor da tarifa, regras de compensação aplicáveis, condições de pagamento e financiamento e até se você tem outras unidades consumidoras para aproveitar excedentes do sistema de compensação de energia elétrica. Isso não é detalhe, é o que separa economia consistente de frustração cara. E aqui entra o passo que quase ninguém faz, entender em qual regra você se encaixa. A Lei nº 14.300/2022 cria diferenças enormes entre quem já estava no sistema, quem protocolou dentro da janela prevista no artigo 26 e quem entra sob a lógica de incidências escalonadas descritas no artigo 27, caminhando até a regra plena. Antes de assinar contrato, você precisa saber qual é o seu trilho, porque o retorno muda junto com ele. Para ficar didático, pensa em 3 cenários. Primeiro, quem já instalou energia solar há mais tempo, em tese, tende a manter condições mais favoráveis dentro das regras especiais, mas ainda precisa administrar custos fixos e gerenciar crédito com validade de 60 meses.
Segundo, quem vai instalar agora precisa simular, lembrando que parte do faturamento não some, que há custo de disponibilidade no grupo B, demanda no grupo A e que o pedágio pode crescer ao longo dos anos, dependendo do enquadramento. Sem essa simulação, a pessoa compra expectativa, não compra economia. Terceiro, quem depende de conexão e financiamento. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica aponta que travas como negativas de conexão, cortes de geração, crédito caro, câmbio e importação pesam, e às vezes o gargalo não é o sol, é a rede e o custo do dinheiro. E olhando para frente, sem empolgação, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica destaca o armazenamento em baterias como caminho para aumentar a segurança do sistema e impulsionar um novo ciclo de crescimento. E a própria lei, quando define fontes despacháveis, menciona a fotovoltaica limitada a 3 megawatts, com baterias e capacidade de modulação via armazenamento, um sinal de como o setor enxerga valor em controlar a entrega, não só gerar. E aí eu te pergunto, você está no grupo de quem ainda colhe as regras antigas ou no de quem precisa recalcular tudo com as regras novas?